Boa noite, estudantes da turma do Eixo 1 do povoado Colônia. Eu sou o professor Giovanni e voltando hoje aqui para poder gravar um vídeo explicativo para vocês. Então vejam só, no dia 28 de junho foi o nosso primeiro encontro e nesse primeiro encontro nós fizemos uma breve revisão de potenciação. Levando em consideração que vocês já estudaram potenciação durante o ensino fundamental, e isso foi mais consolidado quando se chegou no final do ensino fundamental, no 9º ano, ou 8ª série, se era o caso. Então, ali o professor trabalhou de forma mais, vamos dizer, complexa, para que vocês pudessem, de fato, deixar bem consolidado esse conteúdo, tá? Depois disso, vocês agora estão no ensino médio, no eixo 1 da EJA Campo, que corresponde ao primeiro ano do ensino médio, tá? Bom, então eu estou trazendo essa revisão para vocês porque em alguns momentos nós vamos estar utilizando conhecimentos de potenciação para poder aprender outros conteúdos. Então eu trouxe uma revisão no dia 28 de junho, vocês fizeram essa atividade, tá? Sempre chamando a atenção, principalmente para algumas questões, como 1,5 ao quadrado, eu tenho a base 1,5 e o elevado ao expoente 2. Então, a função desse expoente 2 é me dizer quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, vai ser 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25. Base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Por quê? O expoente 5 está me dizendo que eu vou multiplicar a base 5 vezes por ela mesma. Aí quando eu faço o jogo de sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então quando eu multiplico tudo isso aqui vai dar menos 32. 3 sobre 7 elevado ao quadrado. Então eu vou multiplicar essa base 2 vezes por ela mesma. Então multiplicação de fração. 3 vezes 3, 9, e 7 vezes 7, 49. Tá? Base, ou melhor, quando eu tenho um expoente, uma base elevada a um expoente negativo, base elevada a expoente negativo quer dizer que eu vou ter que inverter a base para que o expoente possa ficar positivo, porque nós só vamos conseguir resolver a partir do momento que o expoente passar a ficar positivo. E para que o menos 2 fique 2, eu tenho que inverter a base, ou seja, o numerador desce e o denominador sobe. Então 7 sobre 9 vai ser 9 sobre 7, elevado agora a expoente positivo. Então 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Quando eu tenho base negativa elevada a expoente ímpar, eu vou inverter a base e o sinal continua o mesmo. Então, o inverso de menos 1 sobre 5 é menos 5, porque quando o denominador da fração for 1, não precisa colocar. E agora o expoente menos 3 passa a ser positivo. Então, base negativa elevada a expoente ímpar, o meu resultado fica negativo, porque vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, vai dar menos 125. E por aí vai. Base diferente de zero elevada a zero vai ser sempre 1, tá? E base diferente de zero elevada a zero vai ser sempre 1 positivo. 4 elevado a menos 3, você vai inverter. O inverso de 4 é 1 sobre 4. Elevado a 3. Eu poderia colocar entre parênteses ou colocar somente o expoente 3 aqui para o denominador 4. Por quê? 1 elevado a 3 vai ser sempre 1. E 4 ao cubo, ou elevado à terceira potência, dá 64. E por aí vai. Outra questão que eu preciso chamar bastante atenção é que quando a base é um número negativo, eu tenho que escrever esse número entre parênteses, porque se eu não escrevo ele entre parênteses, o resultado dá diferente. Então, menos 2 elevado à quarta potência, como a base é negativa, eu coloco entre parênteses, aí dá 16. Agora, se a base é negativa elevado a um expoente π, eu não coloco essa base entre parênteses, o resultado vai dar negativo também, tá? São algumas observações. Feito isso, vamos para
a correção da nossa tarefa do dia 23 de julho, que foi logo quando nós voltamos do recesso. Algumas pessoas até me procuraram no privado com algumas dúvidas. Eu disse, olha, eu vou gravar um vídeo explicando como é que resolve essa tarefa. Então, veja só. Primeira questão, traduza para a linguagem matemática, porque aqui está em português, está em texto, tá? Aí você vai traduzir para a linguagem matemática. Na letra A, o quadrado de 5. Quanto é o quadrado de 5 escrevendo em linguagem matemática vai ser base 5 elevado a expoente par. Porque eu posso ler 5 ao quadrado ou o quadrado de 5, tanto faz. E na letra B, o dobro do quadrado de 5. Olha, o quadrado de 5 não é 5 ao quadrado e o dobro não é 2 vezes, então eu faço 2 vezes 5 ao quadrado. O cubo de 5, ou 5 elevado ao cubo, é 5 elevado à terceira potência. O triplo do cubo de 5. O cubo de 5 eu já tenho. E o triplo é 3 vezes. Então, 3 vezes 5 elevado à terceira potência, ou ao cubo. Na questão 2, tem o seguinte. Calcule. Então, como a gente já viu na revisão do dia 26 de junho, 28 de junho, quer dizer, 4 sobre 5 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Explicando de forma melhor, se eu tenho o expoente 2, aí quer dizer que eu vou repetir a base duas vezes por ela mesma. 4 sobre 5 vezes 4 sobre 5. Aí agora eu multiplico a fração, né? Quando eu tenho multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 4 vezes 4 é igual a 16 e 5 vezes 5 é igual a 25. Aqui eu tenho 4 sobre 5 e só está elevado ao quadrado o numerador. Porque se esse expoente servisse para o numerador e o denominador, eu teria que colocar entre parênteses. Ou poderia também colocar o 2 aqui sobre o denominador 5. Não teria problema. Então, 4 ao quadrado é 16. O 5, como não está elevado ao quadrado, é 5. Tá? Aí aqui você tem base negativa elevada a expoente par. Você tem menos 3 sobre 10 elevado ao quadrado. Então, o resultado dá positivo, porque 3 vezes 3 dá 9 e 10 vezes 10 dá 100. Na letra D, você tem base negativa elevada a expoente par. Isso eu coloquei bem detalhado. Então, menos 9 sobre 8 vezes menos 9 sobre 8. Então, menos com menos vai dar mais. É justamente essa a explicação. Por isso que base negativa elevada a expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. 9 vezes 9, 81. E 8 vezes 8, 64. Aqui, ó, base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado dará negativo. Então, 1 à quinta é 1. 2 à quinta, 32. Então, menos 1 sobre 32. Base negativa elevada a expoente par, o meu resultado será positivo. Então, 1 à sexta, 1 elevado à sexta potência é 1. E 2 elevado à sexta potência, você está multiplicando o 2 6 vezes por ele mesmo, que dá 64. Na questão 3 é para completar os quadros. Se você tem aqui 3 elevado ao cubo, vai dar 27. 3 ao quadrado, 9. 3 elevado a 1 é 3. Qualquer número diferente de 0 elevado a 1 é igual ao próprio número. E qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, 3 elevado a 0 é igual a 1. 3 elevado a menos 1, você vai inverter a base, porque o expoente está negativo. Então, o inverso de 3 é 1 sobre 3. Tudo isso elevado a 1 é ele mesmo, 1 sobre 3. Porque aqui não está dizendo que base diferente de 0 elevado a 1 é igual ao próprio número. Aqui, 3 elevado a menos 2, eu inverto a base. O inverso de 3 é 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Tudo isso, 1 sobre 3 vai dar 1 sobre 9. Base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado será negativo. Então, menos 3 ao cubo, menos 27. Base negativa elevada a expoente par, o resultado é positivo.
que é igual a 9. Base negativa elevado, ou melhor, base seja negativa ou positiva, né? Sendo diferente de 0 elevado a 1 é igual ao próprio número, menos 3. Base diferente de 0, seja negativa ou positiva elevada a 0, é sempre igual a 1. E aqui, menos 3 elevado a menos 1, eu inverto a base. Menos 1 sobre 3 elevado a 1 vai dar menos 1 sobre 3 do mesmo jeito. Aqui você tem o inverso de menos 3 é menos 1 sobre 3, elevado agora a expoente par, porque estava negativo. Então aqui, base negativa elevada a expoente par, o resultado é positivo, 1 sobre 9. Na questão, então, continuando aqui, você vai responder. Letra A. As potências 3 elevado a menos 1 e menos 3 elevado a menos 1 são iguais ou diferentes? São diferentes, não é, gente? Por quê? Eu até coloquei aqui a explicação. 3 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 3, porque eu estou invertendo a base pelo fato de o expoente ser negativo. E menos 3 elevado a menos 1 vai ser o inverso da base, porque o expoente está negativo. Então, o inverso de menos 3 é menos 1 sobre 3. Elevado agora a 1, vai dar o próprio menos 1 sobre 3. Então, são diferentes. Na letra B, as potências 3 elevado a menos 2 e menos 3 elevado a menos 2 são iguais ou são diferentes? Elas são iguais. Por quê? 3 elevado a menos 2, você inverte a base, 1 sobre 3, elevado agora ao quadrado. Então, vai dar 1 sobre 9. Menos 3 elevado a menos 2 vai dar menos 1 sobre 3 elevado agora ao quadrado. Base negativa elevada a expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, são iguais, tá? Isso aqui são iguais, tá certo? Na questão seguinte, na outra página, quando eu escaneei, não sei porque as respostas ficaram pretas, né? Porque na outra ficou colorida, mas tudo bem. Questão 4. Qual é o expoente? Veja, eu tenho a base, tenho o resultado e quero saber qual é o número que eu vou colocar como expoente para poder o resultado ser 8. Então aqui você 2 elevado a 3 vai dar 8. Então o expoente aqui é 3. 7 elevado a um certo número dá 49. Então que número é esse? É o 2, porque 7 ao quadrado dá 49. 10 elevado a um certo número dá 10.000. Que número é esse? É o 4, porque quando eu faço 10 elevado à quarta potência, vai dar 10.000. 0 elevado a um número vai dar 0. Ou seja, que número eu vou colocar aqui como expoente? Pode ser qualquer número diferente de 0. Vai dar sempre 0. Tá? Então, qualquer número que eu coloque como expoente do 0 vai dar 0. Mais 2 elevado a um certo número dá 32. Então, que número eu vou usar como expoente? Vai ser o número 5, porque 2 elevado a 5 vai dar 32. Na letra F, menos 2 elevado a um certo número dá 64. Então, que número é esse que eu vou usar como expoente? Vai ser o 6. Base negativa elevada a expoente par, que é o 6, vai dar resultado positivo. Menos 2 elevado a um certo número vai dar menos 128. Então, vai ser o expoente 7, porque base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado é negativo. Menos 3 elevado a um certo número tem como resultado 9. Que número é esse? É o 2. Aí você tem base negativa elevada a expoente par, o meu resultado é positivo. Na letra I, menos 3 elevado a um certo número dá menos 27. Então, que expoente seria esse? Seria o 3. Porque base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado é negativo. Pronto, então eu coloquei aqui, ó, menos 3 elevado a 3 vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9, positivo. 9 vezes menos 3, menos 27. Na letra J, menos 10 elevado a um certo número dá menos 100.000. Então, que número é esse? Que eu vou usar como expoente vai ser um expoente ímpar. Se a base é negativa e o meu resultado é
negativo, então a base vai ser ímpar, não pode ser um número par. Então, menos 10 elevado a 5 vai dar menos 100.000. O expoente é 5. Nesse caso aqui, qual é o valor de A? Qual é o valor da base? Veja, eu tenho o expoente e tenho o resultado, e quero saber qual é o valor da base. Já é o contrário. Aqui eu tinha a base e o resultado, e queria saber quem era o expoente. Nessa questão 5, que é a última, já é o contrário. Qual é o valor de A elevado a 5 que dá 1? Então vai ser o próprio 1, porque 1 elevado a 5 vai dar 1. 0 elevado a 6 vai dar 0. Então, qualquer número, se eu elevo 0 a qualquer número diferente de 0, vai dar 0. A elevado à terceira dá 8. Então, que número eu coloco aqui na base vai ser o 3. 2 elevado à terceira é 8. A elevado a 2 é 5. Então, a base vai ser 5. 5 ao quadrado, 25. Ou pode ser 5 ou pode ser menos 5, não é? Porque se eu tenho menos 5 ao quadrado, dá 25. E se eu tenho 5 ao quadrado, também dá 25. 5 ao quadrado é 25 e menos 5 entre parênteses também é 25. A elevado à quarta potência é 16. Então aqui a base vai ser 2 ou menos 2. A explicação é a mesma coisa dessa aqui. Ok. Para finalizar, A elevado ao quadrado é 9. Veja, não existe qualquer base, seja ela positiva ou negativa, elevada a expoente par. Se o expoente for par, o resultado tem que ser positivo e não negativo. Por isso que eu coloquei não existe qualquer base diferente de zero elevada a um expoente par, o meu resultado nunca será negativo. Ele tem que ser sempre positivo. Então, por isso que eu escrevi não existe. Então, gente, é isso. Corrigimos aqui a nossa tarefa, tá? Qualquer dúvida, pode ir lá no grupo do WhatsApp que eu posso estar tirando mais alguma dúvida individual.